Capítulo 28. Você deve se lembrar da Lobo Mau, a taberna frequentada por plebeus, que fechava suas portas de dia e abria ao crepúsculo, um estabelecimento conhecido por suas disputas de boxing, por ser um dos lugares preferidos de Axel Branford e por exibir no alto do bar a cabeça empalhada do mesmo lobo que gerou a história da menina do chapéu vermelho. Naquela noite tudo estava lá. Os lenhadores bêbados, as apostas de boxing, comandadas pelo enérgico Fred, o taberneiro réu servindo seu hidromel. Mas havia algo a mais. Em um canto do lugar, na parte com menos luz, como se as sombras ajudassem no teor da conversa, João Hensel estava de frente com Rick Albrook, o caçador conhecido como o Herói. Você poderia ter me contado, disse João, focando e desfocando o olhar, como se o foco seguisse o seu pensamento. Eu tinha o direito de saber. É verdade. Concordou Albrook. Eu realmente poderia. E por que nunca me contou? Porque ela me pediu. Revelou ele com uma honestidade bruta. Ela e a mãe dela me pediram, e se tem uma coisa que caçadores podem se orgulhar de possuir, é a sua palavra. João pegou uma caneca de cerveja sobre a mesa e tomou um gole. A expressão dele após o gole era de repúdio, definitivamente desprazer, mas ele não estava bebendo aquilo por deleite. Eu admito que não sei o que fazer, Albrook. Não sei se eu tenho de reportar, se eu tenho de ignorar e fingir, se eu tenho de abdicar da minha posição para não ter de reportar nem fingir. Eu não sei. O que você faria no meu lugar? Eu não estou no seu lugar. Eu não tenho o direito de te dizer o que fazer. Eu estou te pedindo para me dizer. O caçador se manteve observando o jovem cavaleiro, se não com pena, ao menos com empatia. Um dia ele também havia sido jovem e havia se sentido perdido e precisou buscar por um caminho. Você sabe que eu conheci bem o seu pai, né? João queria concordar, mas falar do pai naquele estado emocional, bebendo a segunda caneca de cerveja, o faria chorar. Como resultado, ele apenas aqueceu. Igor Hensel era um cara simples, trabalhador incansável, pai de família dedicado, acredito. Sabe do que mais gostava nele? Ele sempre tinha uma teoria para tudo. Não importava o problema, Hensel sempre tinha o que improvisar. João queria sorrir, mas sorrir seria lembrar, e ele não queria lembrar. Eu sei, ele costumava me dizer que as mulheres precisavam ficar mal-humoradas uma vez por mês para não morrer. Rick Albrook gargalhou de uma maneira espontânea, e João riu com ele, deixando a memória vir. Um riso que ele não acreditou que teria em uma noite como aquela. Não é justo, sabe? Disse João, falando com Albrook, mas falando consigo. Eu estar aqui, mas ele não. Achei que daria conta, Herói. Eu disse a ele no leito, quando coloquei o anel de lenhador de volta no dedo dele. Eu disse que iria me manter de pé, não importasse o peso. Mas estou quebrando e fraquejando e decepcionando pessoas que eu deveria orgulhar. Porque, no fim, do que adianta, Albrook? Do que adianta seguir carreira, me sagrar cavaleiro, me casar, ter um filho? Do que adianta se ele não está aqui para ver tudo isso? Só porque você não pode ver não significa que não está lá. A frase machucava porque fazia sentido, mas não era o que João queria ouvir. Você acha? Então eu te pergunto, em um céu de 1 milhão de estrelas? Disse João, enfrentando as próprias lágrimas. Quem se importa se mais uma luz se apagar? Bem, eu me importo. João voltou a se calar, buscando a caneca de cerveja. Albrook impediu-o e afastou a bebida dele, forçando-o a olhar nos seus olhos. Foi por isso que eu salvei aquela menina, 2 vezes. Disse ele. E eu faria isso de novo e de novo e de novo. Eu faria isso quantas vezes fosse preciso, desde que no fim de todas eu pudesse ver a expressão de felicidade dela no dia em que ela se casou com você.
A batalha de João com as próprias lágrimas ganhava reforço a cada linha dita por aquele caçador. No que você acredita, João? O que você quer dizer? Você acredita que nós somos expressões de um Criador e seus semideuses, como pregam os religiosos, ou que nós somos algo que existe independentemente de eles nos observarem ou não? A minha opinião é que isso não faz diferença. Raquel Brooke pegou a caneca de cerveja da mesa e virou em um único gole, deixando João sem saber se estava ofendido ou aliviado com aquilo. Ao fundo, seu companheiro de armas, Jaú, comemorava a vitória de Andrews em uma rodada de boxing que lhes foi lucrativa. Bem, Hansel, todos nós temos nossos próprios demônios, e eu não sou seu pai. Não tenho metade da sabedoria e criatividade dele em criar teorias, mas acho que sei o que ele diria a você nesse caso. Você acha que está quebrando porque tudo que você tinha como base de repente ruiu. Por conta disso, você já me falou nessa mesa sobre reportar, sobre ignorar, até em desistir. Mas existe outra opção que você ainda não citou em nenhum momento. João permaneceu em silêncio sem piscar, aguardando. Você já pensou em tentar entender? João não respondeu. Aquilo também não era o que ele queria ouvir, porque era a opção mais difícil. Sabe o que eu acredito? Perguntou ao Brooke. Acredito que nós somos retalhos. Acho que nós somos formados de pedaços de semideuses. Alguns de nós precisam sofrer perdas para se tornarem mais fortes. Alguns para terem o que ensinar à humanidade. Alguns talvez para fazer com que os próprios semideuses reflitam. E nesse processo a gente vai juntando esses retalhos e formando o que representa a gente. Só que no caminho a gente perde um desses pedaços e fica aquele buraco lá, aquele vazio, entende? Tudo que a gente construiu até ali fica incompleto, mas aí a gente encontra outro pedaço e coloca lá. E claro que a nova figura nunca vai ser igual à anterior. Talvez ela seja mais bonita, talvez não, mas ao menos ela vai ser uma figura. Você perdeu seu pai, como eu também já perdi o meu. Mas continuar me fez salvar a mulher que se tornou sua esposa e perdeu a avó. Então, se um dia você realmente tiver um filho, eu vou colocar ele no pedaço de mim que meu pai me deixou. João Hansel permaneceu quieto, mordendo o próprio lábio. Era seu melhor esforço para não voltar a chorar. Então apertou o cordão de compromisso no pedaço como se fosse a mão dela. Deviam retirar seu apelido de herói. Disse enfim. Você é péssimo em fazer discursos. Raquel Brooke sorriu. Saber de tudo que você soube hoje te abriu um buraco, Hansel. Mas você pode retalhar algo novo no lugar, mas só você vai saber se abraçar. João permaneceu imóvel com o olhar desfocado. Esqueça tudo o que eu disse. Era exatamente aquilo tudo que ele precisava e queria ouvir. Fico feliz que tenha sido você a estar lá, Albrook. Admitiu ele. E mais ainda que seja você a estar aqui. Que bom, disse o caçador-herói. Porque eu acho que é isso o que seu pai diria a você, se ele estivesse aqui no meu lugar.